Latim Dominus Pax, no grego Kyrios Eireni, no hebraico Shalom Adonai. Essa é uma videoaula endereçada ao canal Um Minuto de Bíblia. Cá para nós, pouco provável que consiga. Me valerei das cátedras da ciência das religiões, onde exerço o magistério. As entrelinhas das escrituras, Jesus realmente existiu? Bem, o historiador Tácito diz que sim. O aristocrata Plínio também alega, descrevendo a Trajano, que sim. Filo também defende que Jesus realmente existiu. A outra pergunta é, por que Jesus fez milagres? O que são milagres? Milagres são sinais. E quando lemos os textos receptos, precisamente os textos joaninos, recomendo a leitura do 20 a 21, veremos que ele fez milagres para que seus discípulos crescem que ele realmente era o Filho de Deus. Então, devo me perguntar, por que os discípulos de Jesus não o reconheceu quando este ressuscitou? Isso ocorreu em 3 episódios distintos. O primeiro episódio foi com Maria Madalena. Por que ela não o reconheceu? Bem, o texto diz que ela foi ao sepulcro ainda de madrugada. Talvez a pouca visibilidade tenha colaborado com isso. Já os discípulos que estavam pescando, devo entender que a distância pode ser a grande colaboradora, porque uma vez que eles estavam no mar, Jesus distante na praia e a pouca visibilidade pode ter contribuído para que não o reconhecesse. Agora, com relação aos discípulos a caminho de Emaús, sim, é intrigante, porque o texto do biógrafo, historiador, provavelmente supervisionado por Paulo, o texto lucano de Lucas 24:16, diz que seus olhos estavam vendados a fim de que não o reconhecesse. E por que Jesus simplesmente vendaria os olhos dos seus discípulos para que não o reconhecesse? Entre eles estava Cleófas. Bem, quando nós olhamos para aquela circunstância, recuamos, e Jesus estava ali na região da Galileia, precisamente às portas do templo de Pan, onde surgiu a palavra pânico e a morfologia do diabo, tal como a conhecemos. Ele faz uma pergunta aos seus discípulos: o que os homens dizem que sou? E alguns respondem: tu és um profeta. Então ele redireciona a pergunta: e vós? O que dizeis que eu sou? Somente um tem uma resposta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando nós olhamos para os discípulos a caminho de Emaús, nós vemos que a imagem, a perspectiva que eles tinham do messianismo de Cristo era simplesmente não de um Filho de Deus, e sim de um profeta. Eles testemunham esses dizeres em seu diálogo, como é atestado em Lucas 24. Portanto, quando eu olho para Jesus simplesmente como um profeta, certamente eu o verei tendo fome. Mas se eu olhar como Jesus, o Filho do Deus vivo, eu o verei multiplicando os pães. Se eu olhar para um Jesus e ver simplesmente um profeta, eu o verei em cima de um jumento. Mas se eu olhar para o Cristo, Filho do Deus vivo, eu o verei andando sobre a face das águas. Se eu ver um Jesus simplesmente como um profeta, eu certamente estarei olhando para o Jesus que morreu em um madeiro, em Xlon, em Stauros. Mas se eu olhar para o Cristo, Filho do Deus vivo, eu o verei ressuscitado dentre os mortos. Espero ter colaborado, contribuído com as suas convicções. Caso não, aprenda corrigindo os meus erros. Bons estudos a todos.